crente não é devedor à carne. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Romanos 8, 5 a 13. Marque bem estas palavras do versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Lembre sempre disso se você é um crente em Cristo Jesus. Por estar nele, foi vencido em você o pendor da carne, que é a inimizade contra Deus. De modo que o crente já não tem nenhuma dívida para com a carne, ou seja, nada lhe deve para continuar vivendo constrangidamente na carne. Sua única dívida agora é para com Deus, que o libertou da escravidão à carne, ou seja, ao pecado. Assim, deve viver em santidade de vida na prática da justiça evangélica, porque foi para isto que foi resgatado pelo Senhor. Se temos a habitação do Espírito Santo, podemos e devemos nos inclinar para o Espírito, e não para a carne, porque como crentes, não estamos mais na carne, mas no Espírito Santo, pelo fato dele habitar em nós. Pelo Espírito, podemos agora mortificar o pecado, ou seja, os chamados feitos do corpo ou da carne. E é nosso dever permanecermos neste dever da mortificação diária do pecado, para que possamos efetivamente desfrutar da vida santa de Deus. A vocação do crente é a vida eterna, e não a morte espiritual e eterna. A sua chamada por Cristo foi para vencer a morte, que havia em sua natureza caída no pecado, para poder viver em novidade de vida. Então deve viver e crescer, experimentando graus cada vez maiores desta vida eterna que está em Cristo Jesus. E isto se fará, necessariamente, por um andar no Espírito Santo e não na carne. O mesmo Espírito Santo que regenerou o crente é quem o santificará ao longo de toda a sua vida. Ele nos guiará, ensinará, limpará, edificará, disciplinará e confirmará na verdade. E nosso dever é simplesmente o de cooperar com o seu trabalho renovador e santificador em nós.